Meus irmãos, uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Tenho lembrado que há quase 2 anos a gente tem orado ao Senhor, nesse tempo de pandemia tão difícil, e pedindo a Deus, insistindo em oração, como a Bíblia nos ensina, pedindo: Senhor, abrevia esses dias difíceis, onde todo mundo, de alguma forma, teve prejuízos e sofreu e está sofrendo até hoje. E o Senhor tem ouvido a nossa oração, junto com muitos e muitos outros cristãos que têm orado no mundo todo, por mais que nós continuamos ainda tomando os nossos cuidados e insistindo também em oração dessa forma, tendo visto que ainda tem muita gente que ainda tem sofrido com o que nós temos passado com esse momento tão difícil de pandemia. Mas eu digo isso, para começar, pela alegria de estarmos reunidos aqui e ver todos vocês, estar perto e conversar um pouco. A alegria hoje, de forma especial, de estar com os irmãos nesse primeiro culto de novembro. Enfim, muito feliz por isso, feliz de relembrar, ela que me relembrou, Dona Raimunda, que me relembrou, feliz de ver Dani novamente, depois de muito tempo. Enfim, feliz de estar com todo mundo aqui. Louvado seja Deus por isso. Eu quero hoje, como foi anunciado nas nossas redes sociais, iniciar uma série de mensagens, algumas mensagens que vão durar nas próximas semanas, que vai ser baseada no Evangelho de João. Na semana passada nós já pregamos aqui sobre o Evangelho de João e nós falamos sobre o evangelista João e da transformação que esse Evangelho pode fazer nas nossas vidas. E hoje eu queria compartilhar com vocês um texto onde o apóstolo João narra no seu Evangelho o primeiro milagre do Senhor Jesus, que foi a transformação de água em vinho. Então, eu queria ler com vocês no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1. E eu não quero passar e esquecer dos irmãos, das pessoas que têm acompanhado a gente através da transmissão do Facebook, do YouTube. Um abraço para todo mundo. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Porque quando a gente estava ali online olhando, conseguia ver a turma comentando. E aqui é mais difícil, porque se for abrir as redes sociais aqui não vai dar certo, não é? Mas um abraço para todo mundo que eu comentava diretamente e agora não estou vendo. Tá certo? Queria ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1, a gente lê os 12 primeiros versículos. Diz assim: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo que ele mandar. E havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. E esse sinal, em Caná da Galileia, foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. E depois do casamento, ele foi para Cafarnaum, onde ele passou alguns dias com sua mãe, com seus irmãos e com seus discípulos também. Só até aí, meus irmãos. Obrigado. Eu queria orar com vocês mais uma vez, tá? Deus, muito obrigado, Senhor,
por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo que o Senhor ainda vai fazer. Muito obrigado também por quem o Senhor é. Deus, nós te louvamos e obrigado pela oportunidade que a gente está tendo de reunir aqui e entoar canções ao teu nome, Pai. E também orar ao Senhor e nesse momento compartilhar um pouco da tua palavra, Senhor. E eu queria pedir ao Senhor que a tua palavra, Deus, que ela é viva e eficaz, ela pudesse produzir, Deus, os resultados que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, aquilo que o Senhor quer fazer. Então, nessa noite, Pai, nos ajude a compreender ela, nos ajude a entender, nos ajude a praticar, Pai. Eu te peço isso no nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu ouvi muitas vezes a frase, eu preciso de um milagre. E é bem provável que muitos aqui também ouviram, como já falaram algumas vezes. Eu estou precisando de um milagre. E é interessante porque a nossa perspectiva, a nossa forma de olhar milagres, parece querer ver logo algo muito extraordinário. A gente quer ver a grandeza. E quando não tem algo que foge do natural, algo que seja aos nossos olhos extraordinário, então a gente diz, poxa, então isso não foi um milagre. Porque a ideia de milagre, que infelizmente é vendida hoje, é uma ideia de um show, e algo que é visto para as pessoas verem. É por isso que nós vemos por aí tantas coisas como cruzadas de cura, campanhas financeiras, romarias que são feitas, escadarias que pessoas sobem de joelhos em busca de um milagre. É normal que as pessoas busquem e esperem algo sobrenatural acontecer, e quando esse sobrenatural, na perspectiva de quem quer ver um milagre, não acontece, a primeira coisa que se diz é, não aconteceu um milagre. Não aconteceu como eu estava esperando. Porque é entendido que o milagre não aconteceu quando algo sobrenatural não acontece. Mas pensar sobre essa palavra, que é uma palavra bíblica, e que é um dos ensinos da Bíblia, que é o milagre, é entender também qual a verdadeira natureza dos milagres, principalmente dos milagres realizados por Jesus. Então a gente precisa começar pensando em uma verdade que encontramos em toda a Bíblia e vamos encontrar principalmente nos evangelhos. Jesus realizou muitos milagres. Tantos que o apóstolo João, escrevendo esse mesmo evangelho dele, lá no finalzinho, ele diz que Jesus também fez muitas outras coisas. E ele usa uma linguagem hiperbólica, né? Usa um hipérbole para dizer que se todas essas coisas fossem registradas, ele diz, suponho que nem no mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Mas ele mostra uma verdade. Jesus realmente realizou muitos milagres. Nós temos só os que estão descritos, os que foram narrados nos evangelhos, inúmeros. E todos os milagres que Jesus realizou, ele tinha um propósito bem específico ao realizar esses milagres. Só que os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas não se preocuparam tanto em explicar o propósito desses milagres. Mas João, ele tem um propósito diferente quando ele vai narrar esses milagres. E algumas coisas são bem particulares no evangelho dele. Porque enquanto Mateus, Marcos e João narram muitos e muitos milagres, Mateus, Marcos e Lucas, narram muitos milagres, João se propõe a narrar apenas 7 milagres. Ele escolhe 7. Dos muitos que ele acompanhou, que ele viu Jesus fazer, ele selecionou bem direitinho ali 7 desses milagres. E ele resume todos esses milagres de Jesus nesses 7. E ele ensina que os milagres têm um propósito muito bem definido. E além de vermos ações bem específicas em cada milagre, cada um dos 7 milagres que o apóstolo João narra no Evangelho, tem detalhes muito específicos, tem uma aplicação muito específica, mas ele narra isso. Eu acho interessante porque nenhum milagre de Jesus, e é importante lembrarmos disso, ele foi operado, João faz questão de enfatizar isso, como uma simples manifestação de força prodigiosa para impressionar as pessoas.
Não era esse o propósito de Jesus quando realizava os milagres. Não era impressionar as pessoas. Não era receber o aplauso das pessoas. Ao contrário. E ao contrário dos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, João compartilha então o significado interior, ou seja, uma relevância espiritual do que Jesus fez, de modo que cada milagre que Jesus realizou, na forma que João escreve, é como um sermão prático. Jesus realiza um milagre e há um ensino muito específico naquele milagre. E eu queria que nós vamos aprender nessas próximas semanas sobre a realização dos milagres que foram narrados pelo apóstolo João. E nós encontramos como resultado desses milagres pessoas felizes e abençoadas, que aprenderam sobre as realidades que nós temos na vida. Nós encontramos também que muitas pessoas crendo, pessoas que entregaram suas vidas, pessoas que passaram a confiar no Senhor Jesus. E também um dos propósitos de João é que nós vamos ver em todos esses milagres que João apresenta aqui, Jesus e a glória de Deus sendo evidenciada para que todas as pessoas pudessem ver e aprender que é Deus quem faz todas as coisas. Agora, e esse milagre no qual nós lemos agora, da transformação de água em vinho, o que é que nós podemos saber sobre ele? Deixa eu pontuar algumas coisas sobre esse milagre. Primeiro, esse é o primeiro milagre realizado por Jesus. João faz questão de dizer isso, de que esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou, sabe, no seu ministério. Outra coisa, ele ocorre dentro de um momento muito especial, de uma festa de casamento. Talvez se esperasse a reunião de uma multidão numa praça pública. Jesus realizou milagres na frente de multidões, de mais de 10.000 pessoas, mas esse aconteceu num momento bem familiar, bem particular, dentro de algo cotidiano, dentro de uma festa de casamento. Outra coisa que a gente pode observar no texto, é bem provável que a família de Jesus fosse muito próxima do casal ali, dos noivos. Né? Eles vão se direcionar à mãe de Jesus para falar que acabou o vinho. Jesus está com os seus primeiros discípulos ali, e quando Jesus está com os seus primeiros discípulos, eles também, pelo menos Natanael, já era de Caná da Galileia, talvez também conhecesse aquela família. Então a família deveria ser amiga da família de Jesus, e Jesus é convidado para estar ali. Jesus leva, como eu falei, os seus primeiros discípulos para essa ocasião. Leva porque eles estavam com ele, leva para mostrar o propósito que João narra no versículo 11, no versículo 12, para que eles crescem nele, para que a glória de Deus fosse manifestada ali. O que é que acontece no casamento? A ação sobrenatural de Deus acontece ali. Sim, Jesus transforma água em vinho. E é preciso começar dizendo que isso é impossível de acontecer naturalmente. Não é algo que a gente vê no dia a dia, nem vai ver. Jesus transformou realmente o H2O. Hoje mandei uma mensagem para um amigo meu, professor de química. Rapaz, me dá um toque aí sobre a composição do vinho. Ele disse, na hora, mandou na hora. Eu disse, então quer dizer que Jesus transformou H2O. Aí ele manda uma lista grande em C6H12O6 2CO2 mais C2H. Eu disse, rapaz, é isso tudo? Ele disse, é. Ele disse, e ele é um cristão. Ele disse, mas tem uma coisa. Para isso acontecer, precisaria de muito tempo. Uma fermentação com isso, esperando. Jesus faz de maneira instantânea. Há algo extraordinário acontecendo ali. Um processo químico que demoraria muito tempo, como eu disse, é feito na hora. Mostrando ali, nos ensinando que Jesus é o Senhor dos céus, da terra, do mar. E Jesus é Senhor sobre os elementos químicos que existem. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Naquela festa, água se transformou no mais puro vinho que se poderia ter. Agora, mas como já falei, os milagres têm propósitos maiores do que a ação sobrenatural. A ação sobrenatural é o poder de Deus sendo manifesto, e algo que só o Senhor poderia fazer.
Mas o milagre só está completo por causa do contexto que acompanha essa ação extraordinária. E é bem interessante porque na ocasião do primeiro milagre da transformação de água em vinho, não é? As lições que abençoaram as pessoas que estavam naquela festa, que resultou nos discípulos crendo no Senhor Jesus, que manifestou a glória de Deus, estão exatamente nas pequenas coisas. A transformação de água em vinho deve ter sido algo extraordinário. Eu fico pensando os funcionários, os empregados da festa levando ali, olhando aquilo. Eu fico imaginando a cena. Mas o milagre está em todo o contexto ali. O milagre está desde o convite que o Senhor Jesus recebe para ir naquele casamento, até o desfecho dele. E o que é que esse milagre que o Senhor Jesus realizou tem para nos ensinar, meus irmãos? Vamos aprender algumas verdades? Vamos reler algumas partes desse texto. Em primeiro lugar, o contexto desse milagre vai nos ensinar que o Senhor Jesus, Ele quer participar de todos os momentos da nossa vida. Todos. E aí o versículo 1 e o versículo 2 nos diz: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a celebração. Esses primeiros versos, né, é muito difícil não associar eles com outros textos bíblicos. Eu fico pensando no Deus soberano, que se fez homem, que habitou entre nós, e Jesus participou dos eventos do dia a dia que havia na sua cultura. Jesus vivia com as pessoas, caminhava com as pessoas. E é importante lembrar isso, porque na época de Jesus e até hoje, existem muitas pessoas, principalmente religiosos, que não participavam do dia a dia da sua comunidade, das festividades, da vida que se vivia naquele tempo. Não participavam do dia a dia das pessoas, ao ponto de não irem nem a festas de casamento, por um sentimento tipo falso moralista, de superioridade, por entender que não poderiam estar perto ali. E essas pessoas condenavam Jesus por agir assim. Condenavam Jesus por andar com as pessoas. Condenavam Jesus por sentar com as pessoas, para ter refeições com as pessoas. Interessante que Mateus 11:19 diz que, o próprio Jesus falando, o Filho do Homem, por sua vez, come, bebe, vocês dizem, ele é um comilão, ele é um beberrão. E aí Jesus diz, mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Lá em Lucas 19:7 diz que, ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador, porque Jesus pega um dos homens mais rejeitados que se tinha e vai sentar com aquela pessoa para se alimentar. E na verdade, meus irmãos, quando eu estava vendo isso, correlacionando com alguns outros textos, tem tantos textos na Bíblia, nos evangelhos, que mostra Jesus sentando com as pessoas, sabe? As pessoas, inclusive, tem pessoas indo até a casa de Jesus, Jesus indo até a casa das pessoas, e o povo queria criar um Jesus baseado nos seus conceitos. Era como se dissessem, olha, como um homem que faz tantos milagres, como um homem que faz esse sobrenatural aqui, transformar água em vinho, como um homem que curou pessoas que eram incuráveis, como um homem que ressuscita mortos, pode sentar para conviver com pessoas pecadoras, pode ir para uma festa cotidiana, pode participar tão ativamente da vida das pessoas. Como é que esse homem faz milagres, e ele bebe, senta, come com pecadores, vai para as festas, se hospeda na casa de pecadores. Jesus estava participando aqui de uma festa de casamento, um momento único na vida das pessoas. E as festas de casamento naquele tempo e na cultura de Jesus duravam dias. E eu fico, como eu sempre peço a licença à Bíblia, para ficar pensando nos dias que Jesus estava ali com a sua família. E nas conversas que se tinham ali.
quando a gente participa de uma festa, ou de um congresso, ou de um retiro, ou algo desse tipo, que dura dias, a gente vai se relacionando com as pessoas, não é? E a gente vai vendo, conversando sobre vários assuntos do dia a dia, as conversas, as brincadeiras, os momentos de uma vida sendo lembrado. Aí eu digo, com toda licença, eu fico pensando pelo contexto que a gente viu, por exemplo, quando a gente, antes de começar o culto, a gente estava vendo, aí estava conversando, aí Dani falou, poxa, como passa rápido, porque viu minha filha Elisa crescendo, e quando a gente se encontrou aqui depois de muito tempo, quantos de vocês não disseram isso para as meninas? Quando a gente viu, poxa, como cresceu, como passou rápido, eu fico pensando aquele contexto, daqueles dias naquela festa de casamento, mas rapaz, eu fico pensando essa expressão bem nordestina, não é? Mas rapaz, como o menino de Maria cresceu, sabe, as pessoas vendo, convivendo, conversando, e Jesus participa disso, participa desse dia a dia das pessoas. Antes de o extraordinário, veio o que é bem natural. Na verdade, o extraordinário só ocorreu porque Jesus se fez presente no simples, na vida, no dia a dia, na participação da vida das pessoas. Jesus quer participar do nosso dia a dia. Jesus quer se fazer presente nos pequenos eventos e na nossa vida corriqueira. No casamento, nos aniversários, no trabalho, na escola, na universidade. Jesus quer se fazer presente nos momentos de lazer. Deixa eu ir além. Jesus quer se fazer presente quando nos reunimos para assistir a algo, um filme, futebol. Jesus quer participar também das nossas frustrações, do projeto que não deu certo, do relacionamento rompido, do luto, porque se perdeu alguém que nós amávamos. Percebe que Ele está presente nessas coisas do nosso dia a dia, e isso é um milagre. Ter a certeza que na nossa vida, no nosso dia a dia, quando as coisas deram certo, no aperreio, Jesus quer estar presente. Muitos judeus, no tempo de Jesus, e pessoas do mundo todo até hoje, esperam um Jesus distante. E quando se trata de milagre, o entendimento é que Deus ele está lá, ele não está na minha vida aqui, ele desce do trono, realiza o milagre, as pessoas aplaudem, vão para as suas casas, e a ideia mais ou menos é que depois Deus volta para o trono e não participa mais da nossa vida, do pós-milagre, das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Sabe, a Bíblia nos ensina diferente. Diz que Jesus é o Deus Emanuel, que significa um Deus presente. Essa é a promessa de Deus. Ele viria ao mundo e seria o Emanuel, um Deus que estaria conosco em todos os momentos. E sim, nós podemos sempre esperar o sobrenatural de Deus acontecer. Ele é o Deus que transforma a água em vinho. Ele é o Deus que faz o que só Ele pode fazer e ninguém mais pode fazer. Ele faz. Mas o milagre começa quando convidamos Jesus para o nosso dia a dia. O milagre começa quando a gente sai para trabalhar, sai para a escola. O milagre começa quando a gente diz, Jesus, faz parte disso aqui que eu estou fazendo no dia a dia. E sim começa o milagre. Foi assim o milagre da transformação de água em vinho. Começou com Jesus chegando para participar da vida das pessoas. Agora, o que é que a gente aprende sobre esse milagre? Segundo lugar, está nos versos 3 e 4. Nós aprendemos que Deus, Cristo Jesus, Ele tem o tempo dele para realizar sua obra em nós. Tempo dele, meus irmãos. Verso 3 e 4. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Rapaz, eu confesso que há muitos anos, irmãos, que eu leio e releio esse texto e eu fico pensando, rapaz, Jesus teve um diálogo bacana com a mãe dele aqui. Essa parte do texto é interessante. É um pequeno diálogo entre Jesus e Maria. E a mãe de Jesus
tem sido uma figura mal interpretada ao longo de toda a história do cristianismo por muitas pessoas. Parece que de um lado tem pessoas que depositam toda a sua esperança, inclusive a esperança de salvação, na figura da mãe de Jesus, em Maria. Mas existem também aqueles que, como que dando uma resposta para um grupo que deposita sua confiança em Maria, rejeitam totalmente a figura dela, chegando até a usar palavras desrespeitosas para se referir a Maria. E acreditem, eu já vi pessoas fazendo isso. Porém, aprendemos aqui com Jesus a ter exatamente um equilíbrio sobre esse assunto. De que forma o Senhor Jesus nos ensina nesse pequeno diálogo que João descreve aqui em 2 versículos? Primeiro, Jesus usa uma expressão de profundo respeito com a sua mãe. Tem pessoas que leem esse texto e dizem, olha, Jesus está dizendo, mulher, que tenho eu contigo, e acham que essa expressão é uma expressão desrespeitosa, mas é totalmente ao contrário. A palavra que Jesus usa, mulher, essa palavra usada aqui, é uma palavra usada para demonstrar um profundo respeito por uma senhora. Como se Jesus estivesse dizendo algo tipo, minha senhora, ou digníssima senhora. Jesus está supervalorizando ali a sua mãe. Jesus está honrando a sua mãe aqui. E ele faz isso até a sua morte. Lá na cruz, quando Maria está olhando Jesus na cruz, ele olha para ela, olha para João e diz, mulher, usa essa mesma expressão, senhora, digníssima senhora, eis aí o teu filho, e diz para ele também, eis aí a tua mãe. Claro que o Senhor Jesus tinha uma missão, e essa missão ia ser morrer na cruz e depois ser ressuscitado e ir aos céus. Mas Jesus pensou na sua casa, na sua família. A sua mãe não ficou desamparada. Sabe, então a gente vê Jesus usando uma expressão de profundo respeito aqui. E nós vemos também Jesus afirmando quem ele é. A expressão que ele diz, isso não me diz respeito. Minha hora ainda não chegou. Relembra a Maria o que ela já sabia. Ela já sabia desde a sua gravidez que seria mãe do Salvador de toda a humanidade. Ela já sabia desde a sua gravidez que Jesus iria um momento sair de casa, ir ao mundo para anunciar o reino de Deus. Ela sabia desde a sua gravidez que algo iria, como um dos evangelistas diz, que uma espada transpassaria o seu coração. E isso aconteceu. Ela foi a mulher mais agraciada de toda a história da humanidade, porque foi a única em toda a história que foi a mãe do Salvador, mas teve um preço. E esse preço é muito difícil para uma mãe. E só quem é mãe que já passou por isso sabe de enterrar um filho. E Maria viveu sabendo que isso de alguma forma iria acontecer. Nesse momento, nesse diálogo aqui, Maria está reconhecendo novamente quem estava ali. Sabe, ela está relembrando o que ela já sabia, como eu falei. Ali naquela festa de casamento, não estava apenas o seu filho. Ali naquela festa de casamento, diante dela, estava o Salvador da humanidade. E ela fazia parte disso. Mas ali ela estava reconhecendo que Jesus é Senhor de todas as coisas. Que é Ele que tem o controle. Que é Ele quem toma as rédeas da situação. E nesse diálogo, na narrativa desse primeiro milagre de Jesus, de um início oficial do ministério de Jesus, a gente aprende lições valiosas com Maria, a mãe de Jesus. Primeiro, aceitar a vontade de Deus sendo cumprida. Ela reconhece Jesus ali, ela reconhece o que ela disse no cântico dela, descrito por Lucas, que ali ela se alegrava em Deus, o Salvador. O Salvador dela estava ali na frente dela, e ela aceita a vontade de Deus sendo cumprida naquele momento. O ministério de Jesus estava iniciando. Outra coisa, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Ela era mãe, ela amamentou, ela criou, mas ali diante dela estava o Senhor e o Salvador da vida dela. E ela também precisou reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E Maria faz outra coisa. Ela pede para as pessoas, naquela ocasião, mas que há uma representatividade muito maior, quando ela diz para os empregados, façam tudo
que Ele mandar. Ela está dizendo para as pessoas, olha, Ele sabe o que faz. Ele toma as rédeas da situação. É o Senhor, Ele é Senhor de todas as coisas. E Ele é Senhor dessa situação também. Em Maria nós vemos, como eu digo, uma completa submissão e uma contundente expectativa do que Jesus poderia fazer. E ver Deus fazer o extraordinário, todo mundo vê. Porém, o milagre só terá sentido quando Jesus foi exatamente reconhecido como Senhor e Salvador. Quando houver disposição do nosso coração para aceitar e viver a vontade de Deus. Tem muita gente esperando o extraordinário acontecer. Muita gente na expectativa de que Jesus vai mover o sobrenatural. Na busca por isso, vão atrás de homens e mulheres, pagam caro por isso, fazem campanhas milionárias para isso. Na verdade, só precisam reconhecer nas suas vidas que Jesus é Senhor e Salvador. Esperam o sobrenatural acontecer quando o que Deus quer que a gente faça é entregar nossa vida a Ele, é reconhecer que Ele é Senhor da nossa vida. Ele quer que a gente faça isso, meus irmãos. Jesus está esperando um coração quebrantado. Pessoas que reconhecem que o tempo é dele. E que digam para si e para todas as pessoas, nós devemos fazer tudo que Ele nos mandar. Nós aprendemos isso nesse milagre. Por fim, meus irmãos, uma outra verdade que a gente aprende desse milagre aqui é que Jesus renova sempre as esperanças. Sempre. Versículo 9 e versículo 10. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho. Sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem, então ele chamou o noivo. E ele diz, o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, ele serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Isso aqui é uma dura que o organizador da festa está dando para o noivo. Rapaz, ele está curtindo a festa dele aí, mas espera aí, chama o cara aqui. Você quebrou o protocolo aqui. Fico pensando, né, quem já foi para uma festa que tem aquele cerimonialista, ou a cerimonialista organiza tudo, né, no casamento, não, vem para cá, tal. O cerimonialista chegou e disse, rapaz, você fez o negócio errado aqui. Ele quebrou o protocolo. É como se ele estivesse dizendo, olha, esse vinho aqui era para ter servido primeiro. E mal sabia ele que esse vinho foi produzido através de uma ação extraordinária de Jesus. Água transformada em vinho, nesse contexto aqui, João deixa uma mensagem maravilhosa. Água transformada em vinho aponta exatamente para uma nova aliança. Jesus cumpriu toda a antiga aliança para trazer uma nova aliança com renovo e esperança. Quando ele usa o vinho na ceia, sabe, dizendo que ali representa o seu sangue, e diz que esta é a nova aliança no meu sangue, esse vinho novo, ele trouxe um renovo para aquela festa. O vinho tinha acabado. Aquilo que era normal acontecer nas festas de casamento naquele tempo tinha acabado. Jesus se preocupa com esse simples também. E Jesus não deixa a festa acabar. Tem renovo para a festa. E eu acho interessante porque ele trouxe então com esse renovo alegria para a festa. Trouxe continuidade para a festa. Jesus veio para isso também. Ele faz o extraordinário. Ao mesmo tempo, simultaneamente, ele se importa com a festa. As festividades da nossa vida estão na agenda de Jesus também. Sabe, ele se preocupa com a festa e a vida vai ter frustrações. Claro que acabar o vinho nem se compara a tantas e tantas frustrações que a vida tem. Mas Jesus se preocupa com as pequenas frustrações, como também com as grandes frustrações e decepções que a gente tem na nossa vida. Com as lágrimas que derramamos. Sabe, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, quando nós vemos o contexto do milagre, nós vemos que no milagre a esperança é renovada nas nossas vidas. Jesus tem vinho novo. Ele consegue fazer o novo acontecer nas nossas vidas. Eu preciso
de um milagre. Quem nunca ouviu essa frase? Ou talvez quem nunca disse essa frase? Quantas pessoas não devem ter dito essa frase hoje? Nos últimos minutos, enquanto a gente está aqui. Quantas pessoas, ou aqui, ou que estão assistindo a gente, não já disseram isso? Eu estou precisando de um milagre. E para isso acontecer, é preciso convidar e deixar Jesus participar de todos os momentos da nossa vida. E para isso acontecer, é preciso aceitar e reconhecer Ele como Senhor e Salvador. E aceitar o tempo dele nas nossas vidas. Para isso acontecer, é importante deixar Jesus renovar a nossa esperança. O resultado desse milagre, dos próximos que a gente vai ver, está no que diz o versículo 11, meus irmãos. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele se manifestou a sua glória. Os seus discípulos creram nele.